Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da irmã Celina, e que hoje ela vai estar compartilhando um pouco da história de vida dela desde quando ela nasceu. É claro que as experiências de vida não tem só coisas boas, né? Tem as dificuldades que a pessoa passou, enfermidades e tudo mais, mas aqui se trata apenas de contar uma experiência de vida e que para estar compartilhando com outras pessoas aqui a história da vida dela. Então, mas como começou a vida da senhora? Onde a senhora nasceu? Como é que a senhora viveu? Na roça. Na roça, o meu pai era meieiro. Ele trabalhava de meieiro. E nós era 7 irmãos. E então eu nasci num lar muito assim, carente. Num lar muito carente, meu pai era muito carente. Eu nasci muito doente e tinha o meu irmão mais novo também. Eu passei a sofrer um problema de aguamento. Então meu pai ficava comigo para ali e para aqui, procurando uma solução, porque médico lá não tinha. Quando tinha médico, era 1, 2 naquela cidade. Mas aqueles médicos era tudo particular, não tinha médico do SUS, como tem aqui na cidade, né? Graças a Deus, né, que aqui tem. Então, amados irmãos, eu passei, estou contando a minha experiência, e o meu pai sofreu muito comigo, meu irmão que era mais novo. A minha mãe adoeceu, ficou acamada e faleceu. Aí meu pai ficou com muita dificuldade para criar eu e meus 2 irmãos. Os outros eram mais velhos. Então, a gente ficou assim naquela peleja. Ele me levava numa pessoa que fazia remédio de raiz. Eu fui na casa daquele senhor, meu pai me carregava para lá para cá, eu não andava. Eu virei couro e osso. Então meu pai dizia assim que eu fiquei tão magra que eu arrancava as peles do corpo. Eu cheguei, ele me levou na casa desse homem, um homem chamado Geraldo Pimenta, que não existe mais, não é vivo mais. Ele fez um remédio para mim no leite, num copo de leite. Pingou aquele remédio no copo de leite e mandou que eu tomasse. Eu tomei aquele remédio no copo de leite e o meu pai disse que eu senti melhora. E ele me deu o remédio para tomar em casa. Sempre pingar aquele remédio, as gotas, no leite e tomar. E ali foi cortando aquele aguamento. E a minha mãe sempre muito ruim na cama, muito doente, muito acamada, e veio falecer. E eu fiquei com meu pai e meus irmãos, meus outros 2 irmãos, e tinha o outro menor, mais novo que eu. E foi uma luta muito grande mesmo naquele lugar ali, em São Manuel de Mutum. Eu fui nascida ali, no estado de Minas Gerais. Ali o meu pai pelejou muito tempo ali, né, naquele lugar que ele morava, que ele trabalhava, né, o patrão dele. Depois a gente mudou de lá. A minha avó não quis pelejar comigo e nem com meus outros irmãos. Deu um grande desprezo, meus amados irmãos.
E a gente ficou, muitas das vezes, as pessoas que não eram parente é que me olhava. A minha avó chegou a me jogar dentro de um rego de água, uma tirada de água. Eu não morri afogada porque a mãe do meu finado esposo foi que me tirou de dentro daquele rego de água, porque senão eu tinha morrido afogada. A minha avó não quis tomar conta de mim, nem dos meus 2 irmãos de menor. Então meu pai ficou naquela luta. A minha irmã pelejava, né? A minha irmã mais velha pelejava, mas a gente não... Mas não, ela não dava conta, né? Meu pai precisava de trabalhar. Então a gente ficou naquela luta, pelejando, né? A gente mudou daquele lugar para uma fazenda. Um fazendeiro chamado Zico Costa. E nós estávamos morando lá. E o meu pai pelejando com nós, né? Sozinho e trabalhando. Porque lá na roça é muito difícil, né? Para pelejar dessa maneira é muito difícil. Cuidar de roça, cuidar de criança, sozinho. Aí depois o meu pai arrumou uma companheira. E depois que ele arrumou essa companheira, foi uma benção. Porque ela zelou de nós. Ela zelou de nós, cuidou de nós, e a gente cresceu. E foi uma bênção muito grande, né, ter arrumado essa companheira, porque ajudou muito, né. Aí eu cresci mais um pouco, né, tomei um pouco de saúde, e peguei saúde, mais um pouco de saúde. Aí quando eu tinha 14 anos, eu fui trabalhar numa fazenda. Ali naquela fazenda eu praticamente não ganhava quase nada, trabalhava muito e não ganhava quase nada, muito pouco. Sofria amargamente. Mas o meu pai, muito carente, ele não podia, né, me dar as coisas, porque o que ele fazia era para comida. Então ele arrumou esse companheiro, foi muito bom, que ela acabou de criar nós. Com 14 anos eu empreguei nessa fazenda. Minha irmã do meio foi para casa de um fazendeiro, foi criada lá, e ficou eu e meu irmão, meus 2 irmãos. Ah, meus amados irmãos, a luta foi muito grande. Eu na casa desse fazendeiro trabalhava muito. Aí com 15 anos eu saí da casa desse fazendeiro. Falei, eu não estou ganhando quase nada aqui, eu vou para casa do meu pai. Fiz igual o filho pródigo, vou para casa do meu pai. Eu fui para casa do meu pai, voltei para casa do meu pai com 15 anos. Aí eu trabalhava. Em Deus de 8 anos eu trabalhava na casa das pessoas, dos vizinhos, pilando café, pilando arroz, para poder ganhar aquele dinheirinho chamado 500 réis, aquele dinheirinho que tinha chamado destões, no tempo daquele dinheiro, no tempo do presidente Getúlio Vargas. Ganhando aquele dinheirinho para pilar saco de café, pilar saca de arroz, era uma luta. Mas, com 8 anos eu fazia isso. Mas, eu fui para casa desse fazendeiro, trabalhei, e depois voltei para casa do meu pai. Com 15 anos, eu voltei para casa do meu pai. Aí, com 15 anos, eu arrumei um casamento, né? Eu noivei. Mas houve uns imprevistos que, entre minha família com a família do meu noivo, a gente terminou. Mas só que depois, com o passar do tempo, ele voltou
para consertar o casamento de novo. Eu já estava com 16 anos. Aí eu estava com os meus 16 anos, então eu noivei com 16 anos, com 17 anos eu casei. Casei, eu tenho 5 filhos, graças a Deus, tem uma benção, né? Os filhos primeiro que vêm. Tem 5 filhos, mas tem um que é especial. Mora comigo e mora o outro meu filho, que é o Sebastião, que mora comigo. Aí criei meus 5 filhos com a luta medonha, trabalhando na cidade, lavando roupa para os outros, dando faxina para dar comida aos meus filhos, para criar meus filhos. Aí quando tinha 34 anos, aí meu esposo veio para cá, para Vitória, para tratar, ele estava doente. E ele arrumou um emprego numa firma aqui no município da Serra, na Trantique Venir do Brasil. Então ele foi e eu fiquei lá com os meninos, trabalhando e cuidando dos 5 filhos. Eu tinha 34 anos. Aí ele me buscou. Ele arrumou lugar para a gente morar aqui e foi me buscar. A gente veio para Vitória, em 77, né? Eu vim para Vitória com meus filhos, tudo pequeno. O mais velho estava com 13 anos. E foi outra luta, né? Porque eu ainda estava novo. Cheguei aqui e comecei a trabalhar de novo. Comecei a lutar. E depois lavava roupa para os outros, era lavadeira, fazia faxina, fazia tanta coisa para poder criar os meus filhos, né? E eu também trabalhando. Aí, o que eu fiz? Eu tirei meus documentos, entrei na firma e comecei a trabalhar para ajudar ele, para nós poder acabar de criar os filhos, né? Hoje, os meus filhos estão todos criados, né? O mais novo vai fazer 50 anos. E se for permitido por Deus, o mais novo vai fazer 50 anos agora em agosto, dia 29 de agosto. Graças a Deus. Eu dei conta do recado, né? Primeiro Deus, né? Porque Deus me deu força. Mas eu passei muita luta. Eu não tive infância. Eu não tive leitura. Eu aprendi a ler, mas não tive leitura. Aprendi a ler com os outros. Olhava os outros lendo e eu ficava olhando assim, e aprendi a ler com os outros. Eu não tive leitura, meu pai não podia pagar. E os colégios que tinha lá no estado de Minas era pago, era particular. Não tinha colégio assim para a gente estudar, não. Eu passei uma luta muito grande. Mas eu vim aqui para Vitória, graças a Deus, Deus abençoou minha vinda para cá. Meu esposo entrou na firma, eu também entrei, meus filhos trabalhando, também entrou na firma para trabalhar. Hoje, graças a Deus, estou todo casado, tem 2 solteiros que moram comigo, mas tem 3 casados, e tô feliz, porque estou vencendo a batalha. Mas eu não estou vencendo a batalha sozinha, estou vencendo com Jesus. Jesus tem me dado força, tem me ajudado, tem me abençoado poderosamente, porque sem as bênçãos de Jesus a gente não pode fazer as coisas. Não. Tem que confiar no Senhor Jesus. Porque confiando no Senhor Jesus Cristo, e depois que eu vim para aqui, eu pagava aluguel também. Consegui comprar o terreno depois que eu empreguei. Lá perto da Taquara 2, fiz uma casa lá, morei lá. Depois consegui comprar aqui perto do CVC. E hoje eu estou morando aqui perto do CVC, pela misericórdia de Deus. Deus tem me dado força, graças a Deus. Hoje eu vim para aqui com 34 anos, hoje eu estou com 79 anos. Mas
Eu dou graças a Deus porque Deus me deu essa força tão grande pelas lutas que eu passei no estado de Minas Gerais. Passei muita luta, mas passei aqui também, mas eu estou vencendo as lutas. Estou vencendo, mas estou vencendo com Jesus, porque Deus tem abençoado poderosamente. Agora está com 4 casas agora, né? É. E agora só tem 4 casas. Eu não tinha onde morar, meus amados. Agora eu tenho 4 casas, pela misericórdia de Deus. Não é porque eu sou boa, não. É o meu Deus que me deu força. É o meu Deus que me ajudou, porque eu sei que é Ele, porque sem Ele eu não fazia nada. Sem a direção de Deus nós não temos nada. Nós não podemos fazer nada. Porque eu estou contando essa experiência aqui, porque eu sinto de Deus de contar essa experiência. E eu já tenho vários vídeos feitos na internet aí, de visões espiritual que eu tenho, que Deus me dá as visões espiritual, muitas visões, e eu tenho contado pela internet, tenho feito vídeo, e peço aos irmãos que estiverem me ouvindo, que se vocês agradaram do vídeo, né, gostar do meu vídeo, que eu estou fazendo, seja esse que eu estou fazendo, das experiências que eu passei, seja também o vídeo das visões espiritual, e também eu vou passar a fazer vídeo das minhas pregações, porque eu sou evangélica, eu prego o evangelho, apesar de eu não saber ler, mas eu prego o evangelho, eu leio a Bíblia e prego o evangelho, mas prego na minha casa. Quem estiver me ouvindo, quiser vir me ajudar a pregar, fazer uma parte da pregação na minha casa, pode mandar uma mensagem para mim, tá? Porque eu aceito. E quero agradecer a todos em nome de Jesus, e que fica na paz do Senhor Jesus Cristo.